Oi, gente! Esse é o ArchiCast número 175, meu nome é Adilson, e hoje nossa conversa é sobre nossa mais recente série de mobilidade urbana. E como mobilidade também lida com uma questão de escala, a gente resolveu começar pensando grande, focando no papel da mobilidade para o planejamento da cidade. Nossos deslocamentos pela cidade envolvem decisões como para onde eu quero ir, como eu vou chegar lá, se é seguro e acessível e quanto tempo isso vai me tomar. Ou seja, mobilidade é bem mais do que desenhar vias, mexe com as pessoas e seus estilos de vida, então melhor não improvisar. Pensando nisso, a gente trouxe dois convidados que contribuem diretamente para o campo através de muita pesquisa e experiência prática. Primeiro, deixa eu apresentar o Roberto Guidini. Ele é engenheiro, observador urbano, fundador da Sociedade Peatonal e doutor em urbanismo pela UPN, que é a Universidade Politécnica de Madrid. Boa tarde, Roberto. Obrigado pela sua presença aqui, falando direto de Madrid. Boa tarde, Adilson. Então, estamos aqui em Madrid. Como você mesmo me apresentou aí, eu fiz um doutorado aqui, concluí no ano de 2017, 18, que eu li minha tese, na Escola de Arquitetura, aqui no Departamento de Urbanística e Ordenação do Território, não? Nossa tese está baseada justamente na questão da relação entre urbanismo e transporte, sabe, e mobilidade. Muito legal. Obrigado pela sua presença aqui. Apresentar também o João Flávio Folli. Ele é arquiteto, mestre em urbanismo pela UF e cursa doutorado pelo ProURB, onde desenvolve a pesquisa, escala de mobilidade e adaptabilidade das infraestruturas viárias. Coleguinha dele ali de sala, né, João? Exatamente. Obrigado pela sua presença aqui. Valeu, obrigado a vocês. Já acompanho o ArchiCast há um tempo, já estava conversando com a Lili de vir conversar um pouco com vocês, então é um prazer estar aqui. E acho que um pouquinho mais para frente a gente fala um pouco da tese, vai encaixando ela aí no nosso bate-papo, mas reforçando que é um prazer estar com vocês aqui no ArchiCast. A gente que agradece. Tá aqui para conversar com os dois, a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo ótimo, prazerzão estar com o João, meu colega de sala, de bar, de aula online, né, João? Até departamento de projeto lá, a gente divide. De departamento, de tudo, uma amizade aí que surgiu recente, mas forte. E com o Roberto, grata surpresa aí nas pesquisas que o ArchiCast também proporciona pra gente, né, de conhecer o trabalho dele, vamos poder ouvir um pouquinho mais. Vamos que vamos. Tá aqui também o Rafa. E aí, Rafa, boa tarde. Boa tarde, obrigado, João e Roberto pela presença. É mais um episódio de uma série que a gente tá planejando, porque o tema é muito extenso mesmo, e ter vocês dois aqui para falar um pouquinho da experiência de cada um de vocês vai ser super rico aqui para nossa audiência. Obrigado pela presença. Isso aí. Então a gente vai agora para os e-mails, comentários e outras cositas mais. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Opa, beleza. Bom, Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando aquele e-mail maroto para contato@archicast.com, mas você também pode nos encontrar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, temos um canal no Telegram e também um canal no YouTube, não é mesmo, Adilson? Sim, temos um canal no YouTube. Tradicionalmente, a gente posta os áudios lá no nosso YouTube e agora a gente está começando a produzir mais conteúdo de vídeo, específico de vídeo. Episódio passado, imagino que alguns de vocês viram, a gente fez um episódio ilustrado do Prêmio Pritzker, do Francis Querré, onde a gente colocava um sinal sonoro e toda vez que tinha um sinal sonoro apareciam algumas imagens novas. Então é uma forma de vocês consumirem esse conteúdo de uma forma diferente e para ajudar a ilustrar também o podcast, mas nunca esquecendo da mídia em áudio, né? Que tem gente que não ouve necessariamente no YouTube, mas é um incremento que a gente coloca lá. E Rafa, além desse conteúdo, a gente lançou coisas novas por lá também. Lançamos sim, a gente está agora fazendo o Notícias do ArchiCast. Eu, Lili e o Adilson, a gente escolhe algumas notícias da semana ou da quinzena e a gente coloca na mesa para a gente conversar, discutir e, sobretudo, pedir que vocês comentem, né, e interajam com a gente lá no nosso canal do YouTube. Então é uma forma da gente ficar atualizado e também da gente aparecer um pouquinho para vocês também, para além desse formato em áudio. Então, nessas
essa semana que passou, né, Adilson, a gente aí investiu em 2 formatos diferentes, esse episódio ilustrado e o Notícias do ArchiCast. E aí seria muito legal se vocês pudessem, caso vocês nos estejam ouvindo aqui por algum streaming, acessar o nosso canal do YouTube, ver lá o produto que a gente fez e outras coisas que estão lá, né, Adilson, também no canal, que já tem um bom tempo que a gente tem esse canal lá. Sim, a gente gravou o que a gente chama hoje de MesaCast, né? Muito antes de existir o MesaCast. Tem umas gravações lá e também tem esses conteúdos que a gente eventualmente coloca por lá. Então, dá essa força, vai lá no YouTube, se inscreve, que é importante pra gente. E claro, vocês vão ter mais conteúdo por lá também. Isso aí. E para você que prefere ficar nas plataformas de áudio mesmo, a gente tá no iTunes, estamos também no Spotify, no Deezer, no Apple Music. E se por acaso vocês nos escutam pelo Spotify, vai lá no nosso programa e dá umas estrelinhas lá pra gente. De preferência 5, né? Falando baixinho aqui, porque quanto mais vocês nos avaliam bem, mais o algoritmo, né, nos mostra aí pra audiência que se interessa por esse tipo de assunto. Isso aí. Então, se você não quiser ouvir os comentários do episódio da semana passada, é só pular para 9 minutos e 9 segundos. Bom, Rafa, vamos ler um e-mail que chegou na Mariana Lacerda, né? Isso mesmo, a gente sempre gosta de ler e-mails aqui, nos mandem, contem um pouquinho da experiência de vocês com relação ao nosso programa, e a gente gosta de ler aqui, principalmente e-mails que nos trazem algumas sugestões. Então a Mariana escreveu aqui: olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para deixar uma sugestão de episódio sobre a série Ruptura, da Apple TV. Gostei muito do episódio sobre o filme do Batman e acho que essa nova série seria uma boa ideia. Não quero dar muito spoiler, mas logo no primeiro episódio você vê como a arquitetura monumental, com seus traçados retos e firmes, impactam juntamente com a decoração no comportamento dos seus usuários. Fica aí minha sugestão de episódio e também da série, caso vocês tenham interesse em assistir e comentar. Obrigado, pessoal, e um grande abraço. A gente que agradece, Mariana, eu não conheço essa série, ainda não tive tempo de assistir, mas a gente vamos fazer o dever de casa lá e ver. Você conhece, Adilson, a série? Conheço, vi tudo, fiquei fissurado e fico doido pra discutir sobre ela. Eu adorei essa série chegou meio do nada, assim, eu comecei a ver, eu achei interessante pra caramba. Eu acho a season finale muito boa, que é o último episódio da temporada, né? Vamos colocar na grade aí, né, com certeza. Sim, sim. Bom, a gente tem outros recados também sobre o episódio lá do QRE. Tem vários comentários aqui no nosso vídeo do ArchiCast Ilustrado, mas eu vou ler alguns aqui. Vou ler primeiro do João Batista da Silva. Ele fala o seguinte: parece que a arquitetura parece destacar se olha quem faz e para quem se faz. E como o professor comentou, na grande maioria são pessoas que trabalham a vida toda lá na Europa e nos Estados Unidos por um reconhecimento. É quando visualizam um contexto onde o negro se destaca e incomoda um certo grupo. Pois é, João, essa é uma questão que assola não só a arquitetura, mas a sociedade como um todo, né? Eu acho que é importantíssimo e é muito interessante, é muito bom que todo mundo tenha destaque pelo seu trabalho, aí não importa onde elas estão. E é muito merecido o prêmio do QRE, porque justamente não só por ele ser negro, que eu acho que tem uma questão de representatividade, como a Lili comentou, que é fundamental, mas também pelo excelente trabalho que ele faz e tudo que a gente falou sobre a questão do ativismo, dele ser muito ativo nas próprias comunidades de onde ele saiu, e isso é fundamental para ser um excelente exemplo para outros arquitetos. O Vitor Hugo comentou aqui, precisamos urgentemente de nos espelharmos em profissionais como o QRE. Merecidíssima e justíssima premiação. E a Daniela fala que episódio excelente, ficou muito bom a inserção das imagens. Pois é, se vocês gostaram de episódios assim, ilustrados, falem pra gente, né? Mandem aí um joinha, curtam lá um vídeo que a gente vai saber e sempre que possível a gente vai fazer mais episódios assim. E vou ler aqui também uma mensagem do Instagram. Quem mandou pra gente foi a Esther Carro, lá do Fazendinhando. Esther, que já entrevistamos aqui num episódio, ela escreveu assim: eu escutei o podcast, QRE é a minha inspiração na arquitetura. Parabéns, ficou incrível. Um abraço, Esther. Esperamos tê-la de volta aqui em outros episódios. Então, Rafa, vamos deixar o pessoal ouvir o episódio de hoje. Vamos sim, mais um da série de mobilidade, hein? Isso aí. Então, fiquem atentos, mandem aquele seu joinha pra gente e voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. Bom cast. Bom cast. A gente sabe que no dicionário, mobilidade significa facilidade para se locomover. E no episódio que a gente fez anteriormente sobre mobilidade,
A gente falou sobre o conceito do que é mobilidade urbana, que traduz a capacidade e as condições que vão permitir as pessoas se deslocarem, além não só das pessoas, mas os produtos dentro de uma cidade, por qualquer que seja esse motivo. Hoje, a gente quer começar a entender como é que isso se dá na prática. Aí eu queria perguntar qual que é a função do planejamento na elaboração de um sistema de mobilidade urbana. Bom, o planejamento dentro desse contexto é extremamente fundamental, né? O planejamento a gente tem que entender como uma coisa de longo prazo, de largo prazo, assim, não como uma coisa de curta duração. Eu cito alguns exemplos assim de planejamento bem sucedido. Por exemplo, a gente pode citar o Fingerplan de Copenhague, assim, uma história que começou em 1947, então, e vem sendo incrementado e mantido e atualizado até os dias de hoje. Então, o planejamento é de vital importância para você obter resultados nessa questão, sem o qual você vai sempre trabalhando por tentativas, não que o planejamento também não seja uma tentativa, porque ele é uma questão imaginativa, você supõe cenários e as coisas, na verdade, no andar da carroça que as abóboras vão se acomodando, não é mesmo? Então, o planejamento ele depende também de uma fase de avaliação e de reprogramação, mas ele é fundamental. Eu acho legal, o Roberto entrou com o Fingerplan de Copenhague, né, que a gente fala do planejamento não necessariamente querendo cumprir uma demanda existente, né, mas é a projeção de demandas. Eu acho que isso é super legal. Então, quando a gente fala do Fingerplan em Copenhague, a gente vê até determinada rejeição a um sistema de mobilidade por bicicletas. Aconteceu isso em São Paulo agora também, né, no governo Haddad, uma primeira rejeição ao movimento de se criar ciclovias. E hoje a gente vê Copenhague, vê Amsterdã também, mais ou menos, com planejamentos parecidos nesse ponto futuro, como o Roberto disse. E, teoricamente, o sucesso, né, dessa implantação de um sistema de planejamento de mobilidade, né? Então, a gente sempre olhar também a projeções futuras do que se pretende, não querer só resolver problemas evidentes, atuais, né? Eu acho que isso é super importante. Da gente começar até a discutir depois essa diferença entre planejamento e projeto, que a gente vai entrar um pouquinho mais à frente, né? Complementando aí o que o João falou, colocou muito bem essa questão da visão, né, de futuro, né? O planejamento ele tem que ter uma visão sempre lá na frente, ele não pode se basear na questão, não pode ser uma coisa muito estática, não, ele tem que ser bastante dinâmica e jogada lá para frente mesmo. Eu acho que é por aí que se tem resultados. Senão é quase que projeto, não é planejamento, não é mesmo? E às vezes, aquilo que a gente chama de projeto, né, são aquelas ações, digamos assim, é a implementação de algo que provavelmente foi pensado antes, ou deveria. No caso da mobilidade, deveria, né, Lili? Qualquer coisa que mexa com o bem público, né, e que impacta coletivamente de uma forma, digamos assim, há uma questão também, né, das decisões que se tomam, né, em investimento com dinheiro público, que elas tenham um horizonte de durabilidade e até às vezes de reversibilidade, né? Às vezes você toma decisões e executa projetos, se eles forem mal sucedidos, é um problema também de longo prazo, né? Assim, a gente está pensando soluções de longo prazo, mas a gente pode gerar problema de longo prazo se a gente também não estiver pensando numa macro escala ou de forma mais sistêmica. O legal desse episódio é um pouco isso, é a gente dar a noção, né, para quem nos ouve, que o que acontece na mobilidade e as dinâmicas que a gente vê e aquelas que a gente estuda, as bem-sucedidas estão associadas a estudos, né, de longo prazo que entram nesse tipo, né, de pensamento assim, urbano, né, e de projeto de cidade muito mais amplo, né? Ou seja, também pensar um plano de mobilidade, né, envolve pensar isso associado a várias outras coisas, né? Então, eu queria que a gente entrasse um pouco na questão, assim, por onde começa um plano de mobilidade, né, de uma cidade? Até o próprio termo é recente para a gente, assim. Antes a gente via como algo mais, assim, o sistema viário, né? Eu acho que é o termo até mobilidade coloca muita pessoa, né, diretamente na brincadeira, né? O sistema viário, pelo que eu entendo, digamos assim, são um dos elementos, né, do que seria o entendimento da mobilidade, mas não é o único que a gente olha, né, porque envolve as vias e tal, mas tem tudo aquilo que acontece sobre elas, né? Ou seja, as decisões
decisões que as pessoas tomam todo dia. Mas do ponto de vista, assim, de como que a gente começa a pensar um plano de mobilidade, como que isso acontece, assim, na prática? Porque isso está lá dentro do poder público, né? Você tem departamentos e departamentos. Eu não consigo fazer um plano de mobilidade, provavelmente, sem estar conversando com o pessoal de departamento de infraestrutura, sei lá, né? Normalmente a mobilidade também está associada a um pensamento de uso e ocupação do solo. Para desenhar vias, eu tenho que entender o próprio território, a geografia. Então, Roberto, vou jogar essa batata quente na sua mão. O que você nos diz? Você também tem muita experiência no próprio setor público, né? Trabalhando junto, universidade, setor público, em oportunidades de implementar projetos maiores. Por onde começa um plano de mobilidade? E falar um pouco para quem está nos ouvindo, assim, dessa complexidade, assim, né? Como é que ele é interdisciplinar. Gostaria até de fazer uma citação aqui, vou citar um autor bem holístico, que é o Lewis Carroll. O Lewis Carroll é o autor do Alice no País das Maravilhas. E é esse livro mesmo que eu vou fazer a citação. Quando Alice, perdida no bosque, lá encontra o gato, né? E pergunta para o gato, aonde é a saída? Você sabe me dizer aonde é a saída? O gato fala para ela assim, depende para onde você queira ir, não é mesmo? Então, nessa metáfora aí, o planejamento é mais ou menos isso. Depende para onde que você quer ir, né? Qual é a direção que você quer tomar, qual é o objetivo que você quer obter. Por exemplo, você falar num planejamento de mobilidade de Los Angeles e falar num planejamento de mobilidade de Copenhague, assim, são duas coisas extremamente distintas e os dois existem, não é que não existam, mas eles atuam e têm conceitos totalmente diferentes, ou seja, eles buscam saídas diferentes, né, para a mesma problemática, né? Então, é uma questão de cultura, de forma de ver e, claro, como você bem disse na sua fala, está extremamente vinculada com o urbanismo, né? Com a questão urbana, com a forma da cidade, até com a topografia da cidade, com outros fatores que influenciam bastante, vamos dizer assim, o meio de se executar, os modais a utilizarem-se no planejamento, né? Então é bastante complexo, Lili, não é uma coisa muito simples assim da gente definir em 4 palavras, mas, claro, os atores envolvidos aí normalmente é o poder público, algum conselho de sábios, assim, de espertos que possam contribuir com isso, né? Mas não existe uma fórmula fechada para isso não, sabe? Eu vou pegar o gancho também, tentando sempre linkar, né, a conversa, quando o Roberto fala de Los Angeles e Amsterdã, ou Los Angeles e Copenhague, a gente está falando também de um projeto de cidade, né? Eu acho que é importante a gente entender a configuração da mobilidade como um projeto que vai além da própria forma de se circular, né? Mas a gente está falando da forma de expansão ou de retração da cidade, né, de adensamento da cidade. A gente pode estar falando de formas de segregação socioespacial, né? A gente pode estar falando de outros movimentos, né? E aí, para tentar dar um link aí de projeto de cidade associado à mobilidade, e aí eu vou linkar, no meu caso aqui, ao Rio de Janeiro, né, que é o meu objeto de estudo, é só a gente ver o BRT no governo Eduardo Paes, já surgiu um pouco sucateado, mas sendo sucateado no governo Crivella, e posteriormente, quando o Eduardo Paes volta, por ser um carro de campanha dele, a gente está tentando ver uma recuperação desse sistema de BRT, da identidade por trás dele e tudo mais. Então é legal a gente entender que o planejamento, infelizmente, ele ainda está pautado na mobilidade a projetos políticos de campanha, né, em mudanças muito repentinas, às vezes até da própria postura de como lidar com a mobilidade na cidade. Até porque são sistemas assim, que afetam muito diretamente as pessoas. Eu acho que isso ajuda a politizar, né? Porque o político não adota qualquer bandeira. É porque a gente está falando da política de uma forma negativa, assim, um pouco a partir aí do seu exemplo, né, de abandonar projetos de longo prazo, né? Decisões de longo prazo em função de autorias, né? Um fez isso, o outro vai fazer aquilo, né? Não deveria, porque é uma infraestrutura, mas o sistema de mobilidade, né, os equipamentos afetam muita gente, né? São coisas que a gente percebe diretamente, né? Há outros problemas, às vezes, mais invisíveis, de outra ordem, né? E por isso mesmo ficam menos vulneráveis, às vezes, a essas contingências. Mas é verdade, é muito comum começar a interromper implementações, né, de sistemas de transporte de massa, inclusive, em função disso. Mas tem uma coisa no sistema de mobilidade que é isso,
implementar não é fácil, né? Custa e prever uma permanência, né? Eu queria puxar um pouquinho de uma definição que eu gosto muito do Nuno Portas, né? Quando ele escreve aquele texto para Cidade de Imaginação, que é uma publicação até do ProUB, né? Sobre projeto, sobre plano, né? Ele fala que o plano é amigo da incerteza, né? A incerteza é um dado do plano. E aí, quando a gente pensa, de fato, num sistema de planejamento que é longo prazo, que passa por uma série de gestões públicas distintas, rivais, antagonistas, né? Poucas complementares, né? Porque, afinal de contas, né? Parece que todo o aparato técnico acaba ficando subjugado a esse poder temporário. O planejamento, em tese, ele deveria já, de partida, imaginar esse cenário de imprevisibilidade. Aí eu queria perguntar pro Roberto, diante desse cenário de imprevisibilidade, que é a incerteza do plano, o longo prazo, quais de fato são os dispositivos ou os componentes da mobilidade urbana que você consegue planejar com esse horizonte de transformação? Vocês chegaram a citar um pouquinho sobre densidade, desenvolvimento de novos bairros. Existe um limite aí até onde o plano de mobilidade pode considerar esse futuro incerto e até onde de fato ele tem que ser incisivo e definidor? Queria até comentar um pouco assim com respeito à questão daqui, da Espanha. Não sei se toda a Europa se move dessa maneira. Onde eu conheço é mais ou menos assim, ó. Embora os partidos de diferentes ideologias se alternem em poder e tal, o planejamento mesmo da cidade, dos seus equipamentos e das questões, vamos, específicas com respeito à mobilidade, porta, essa coisa toda, ele sofre muito pouca influência desses câmbios de siglas partidárias e de oposições que entram no governo. O planejamento é feito num determinado momento X e, bom, também favorece um pouco o fato do sistema governamental ser parlamentarista. Então, toda essa questão mais ou menos é aprovada por um parlamento que, de uma certa forma, é uma mescla de todas essas legendas partidárias, assim. Então, não tem muito aqui aquela de um chegar e trocar por outra, não, essa aqui não vamos mais fazer. Às vezes tem algum reestudo, algum postergamento ou antecipação de alguma coisa que estava já definida para ser feita, mas é um pouco diferente do que acontece na realidade do Brasil. Aí que a gente vê bem o que o João falou aí, que um governador entra e um prefeito entra e para o BRT, sucateia, o outro volta e reativa. Então isso aqui não acontece muito na nossa realidade aqui. Aqui é governador que decide por onde passa a linha de metrô. Pois é. A gente teve mudança de trajeto original, isso né? É uma lenda, mas tem a mudança de trajeto original da linha do metrô no Rio. Aqui, vejam, depois de 77, aí, quando começou a democracia, o Franco fazia isso. O Franco definia tudo. Era ele que mandava onde é que faz a barragem, onde é que faz o túnel, onde é que faz isso, onde é que faz aquilo. Mas isso, depois, na era democrática, assim, deixou de existir. Quem define essas coisas são os técnicos, né? Falando especificamente na questão da mobilidade, por exemplo, aqui em Madrid, nas outras grandes cidades espanholas, assim, como é que se estrutura o sistema de transporte, né, de mobilidade. O sistema é formado, chama-se Consórcio Regional de Mobilidade. Aqui, por exemplo, em Madrid, tem os trens que são do Estado, os trens de cercanias, né? Existem 10 linhas de trem que circundam a cidade de Madrid, linhas de curta extensão, assim, 50 quilômetros, 60 quilômetros, essas linhas de começo a fim, assim, ó, que circundam toda a cidade, que se integram também com o sistema metroviário, né, que são 14 linhas aqui com 300 e tantas estações, 300 e tantos quilômetros de linha, e essas linhas já pertencem à Comunidade de Madrid, que é a Comunidade de Madrid seria, uma analogia com o que acontece aí no Brasil, seria um estado, né? O estado chama-se Comunidade Autonômica aqui, e a Comunidade de Madrid seria muito parecida com o Distrito Federal, aí, porque é uma comunidade que é pequena e onde está inserida a capital do país, não é mesmo? Os trens de cercania são do Estado Espanha. Do governo. É, do governo federal, que não é federal, mas aí é federal, então para fazer uma analogia, seria do governo da Espanha, né? O metrô é do governo local, do governo regional, aqui do estado madrilenho, assim, né? Aí existem os ônibus, que são municipais, é uma companhia pública também municipal, Companhia Municipal de Transporte de Ônibus, ela é em Madrid. Nas outras municipalidades, os ônibus intermunicipais e municipais já são de empresas privadas,
não são mais de empresa pública. Então, isso tudo se junta nesse consórcio de transporte, que é onde se definem tarifas, linhas e tudo mais, por uma organização formada por todas essas empresas, públicas, privadas, do Estado, da comunidade, do município. Então, o mix aqui é bastante complexo, porém, por toda essa complexidade, é muito difícil de você ter ingerência do governo, entendeu? Essa colocação de dedo. Tá todo mundo muito amarrado no outro, né? Exatamente. O objetivo é muito difícil de que o governo meta o dedo, entendeu? Porque a estrutura, ela é bastante forte, não é mesmo? Aí a gente tentando fazer um paralelo aqui, né, trazer para a América Latina primeiro e depois para o Rio, né, que vai ser os paralelos que eu vou tentar fazer aqui. A gente pode pegar Medellín, né, que o governo criou uma empresa pública de desenvolvimento urbano e todas essas ações elas estão vinculadas a técnicos de dentro dessa empresa. Então, essa ingerência do governo, ela não pode ser tão ativa e tão latente, porque a ordenação, o planejamento a curto, médio e longo prazo, ele está dentro dessa empresa pública, né? E na mão de técnicos. E aí, como a gente está falando da mão de técnicos, a gente começa a conversar sobre mobilidade e não só sobre a característica de atendimento dessa lógica política. E vindo para o Rio, só para a gente ver um paralelo, a gente vê um lugar um pouco contrário, né, que é a mobilidade toda pautada nas grandes empresas de ônibus, né, e a gente vê o Rio de alguma forma preso a quase que uma oligarquia, assim, né, uma regra primeira é uma máfia. A gente pode ser direto, já botando determinados nomes, né, a gente pode ser direto que a gente está preso a um sistema que é, de alguma forma, ultrapassado de qualquer planejamento que a gente possa estar conversando a longo prazo, né? Então, por isso que é legal a gente também pensar a ideia do planejamento como essa quebra, trazendo isso para dentro do Brasil, quase que paradigmática, né? A gente fica lá no PROV falando de paradigma, né? Mas eu acho que a mobilidade ela está no momento de rompimento com uma prática de mobilidade que vem desde a década de 60, né? A gente vai falar do transporte individual, mas muito ainda pautado do transporte automotivo, né? E aí até o coletivo, né? Não o transporte de massa, mas o transporte coletivo, tendo uma dinâmica de reverberação no território, né? Que é muito grande. Então é legal a gente ir fazendo esses paralelos de planejamento, né, de um lugar público, de um lugar só privado, de um lugar que mescla essas estruturas e esses atores, como o Roberto falou, de Madrid, porque a gente consegue ir cruzando sucessos de sucessos, esses movimentos de mudança. Por isso que a gente discute mobilidade, não mais tráfego, né, não mais trânsito. A gente muda de palavra até numa perspectiva de gerar esse novo contexto para as locomoções na cidade, que a gente fala que é muito mais do que locomoção, né? Então acho que isso é legal da gente ir cruzando esses paralelos e tentando identificar momentos, padrões, lógicas, que eu acho que é super importante dentro de um planejamento, sem querer copiar, né? Isso aí é a questão dos modelos, né? A gente vê o Rio querendo implementar BRT, que é sucesso em Medellín da década de 90, então a gente vai vendo essa mudança, ela também é constante. O planejamento, como a gente disse aqui, não é algo estático, né? Ele é móvel, assim como a mobilidade, né? Nesse entendimento de novos contextos que vão sempre estar se apresentando. E pegando essa questão do planejamento, você falou dessa questão do modal, né? Um pensamento exclusivo no modal, mas também um entendimento de que o planejamento, ele é setorial, né? Então, se você planeja o transporte independente de um planejamento relacionado a políticas públicas de habitação, saneamento básico, né? Energia, além da questão setorial do modal, você tem o plano setorial de mobilidade. Vamos lá, acho que é muito legal, só pra gente fechar, Rafa, uma ideia de que acho que até a gente começar a falar mobilidade, parecia que as locomoções na cidade não pertenciam ao urbanismo, né? Eu sempre brinco que a gente fala até hoje, a gente vai classificar vias, a gente classifica sobre a ótica de engenharia de tráfego, né? A gente chama de arterial, coletora, local, né? Então a gente ainda está conquistando esse campo desse entendimento de mobilidade associado à habitação, associado a um contexto urbano, coisa que por muito tempo foi desvinculado, né? A gente vê os projetos de infraestrutura de tráfego, eles não têm associação direta com o contexto, né? A gente vê umas atrocidades dentro de projetos de mobilidade, de alargamento de via, né, de aumento de caixa de rua, que parece que não tem cidade associado a como que as pessoas se movem, né? Então acho que isso é uma conquista que a gente está vindo aos poucos tocando nesse ponto, né? E por isso que eu falo particularmente de uma mudança de paradigma. Legal.
Agora, eu queria puxar um pouco o lado para a questão da mobilidade, ter a ver com traçado urbano e qualidade de vida, que é o seguinte, eu estava me lembrando aqui da gente conversando a respeito de projeto, implementação de planejamento, do próprio plano que o Jorge Wilhelm faz para Curitiba, né, que ele contempla aquele chamado tripé, que é o uso do solo, transporte coletivo e circulação. 2 desses 3 tripés aí estão falando diretamente de mobilidade, né, que é transporte coletivo e circulação. Interessante notar, né, que depois disso, Curitiba, né, foi um exemplo um exemplo bem marcante, não só no Brasil, mas para outras cidades. A gente está falando de Bogotá aqui, Bogotá se inspirou em Curitiba para fazer o seu planejamento. Eu queria meio que discutir aqui um pouco a respeito dessa questão não só da criação ou pensamento de cidade junto do planejamento, mas também pensar o seguinte, até que ponto falar em mobilidade é falar também de desenvolvimento urbanístico, né? A gente entende que as coisas estão muito interligadas, mas até que ponto, por exemplo, melhorar a infraestrutura também tem como consequência melhorar o desenvolvimento urbano de determinado local? Esse foi o objeto da minha tese aqui de doutorado, em que a gente estudou a influência que há do transporte sobre o urbanismo e do urbanismo sobre o transporte, né? Porque isso é uma coisa em 2 direções. Ela acontece, a estrutura de transporte, de mobilidade, influencia o âmbito urbano, o espaço urbano, o território, da mesma forma com que a atuação urbanística, por gerar densidades, por gerar modelos de concentração e uso do solo, assim, demanda o transporte. Então, há uma relação bionívoca nesse procedimento, nesse processo, e que muitas vezes não é percebido. A nível de planejamento, essa percepção dessa relação entre transporte e urbanismo, ela é fundamental. Você consegue ter êxito num processo de planejamento de transporte se você tem realmente essa visão de que existe essa interação e essa dinâmica entre transporte e urbanismo. Então, a gente consegue perceber assim, a influência, por exemplo, do transporte nas proximidades das estações. Assim, a gente percebe a existência de valores imobiliários acrescidos, né, que eles são potenciados pela proximidade a uma estação de transporte. A gente consegue perceber também uma dinâmica social, assim, uma relação social das pessoas fortalecida por essa presença da estação, e da mesma forma com que a gente consegue perceber que a demanda, quando existente, ela induz a necessidade do transporte de massa, né? Sem essa visão, a gente está fadado a fazer coisas que vão ser investimentos assim, não digo que ao passar do tempo, porque também o outro aspecto que existe é isso, você faz uma linha que liga nada a lugar nenhum, daqui a pouco está cheio de gente morando em torno dessa linha, em torno das estações, porque há essa indução, não é mesmo? Agora, nada como você fazer essas linhas onde existe já a demanda estabelecida, não buscar as demandas, para que o investimento não seja tão de futuro, porque, os recursos são limitados. A gente sabe que investir nesses modais e tudo é uma burrada, é um paston, né? Um dinheirão. Então tem que ser bastante racional o planejamento. Eu fui uma vez numa exposição em Los Angeles sobre o planejamento, entre aspas, de Los Angeles, e a minha memória me trai que é uma maravilha, mas pelo que eu me lembro, se me corrija, Roberto, João, me impressionou, assim, porque a crítica, a gente hoje olha Los Angeles e sabe que aquilo não é um modelo de cidade para ser replicado, mas ao mesmo tempo também não é fruto direto de nenhum tipo de planejamento, assim. A rede de transporte fez exatamente isso, assim, conectou vários núcleos que eram dispersos, né, e a conexão desses núcleos gerou uma lógica de mobilidade de uma cidade e de uma região metropolitana, né? Porque tem a cidade de Los Angeles e tem uma região que é Los Angeles, mas já não é Los Angeles. Essa falta de limite, assim, né? Esse limite muito sutil entre essas regiões de planejamento, que a vivência não transparece, né? Mas é um pouco isso, assim, né? Então, ou seja, não é nem que foi planejado daquela forma. A conexão dos diferentes núcleos fazia todo sentido, assim, né? Facilitou
representou a vida e a relação de diferentes núcleos que, inclusive, tinham características culturais totalmente diferentes, assim, né? Los Angeles é super bairrista, assim, e tem regiões com quase microcidades, né? Mas, assim, aquilo não foi intencional, né? Assim, hoje o que qualifica a cidade, que são essas grandes autopistas e tal, no início foi, de certa forma, usar a infraestrutura, né, de conexão ali, de mobilidade, como um elemento viabilizador, né, do desenvolvimento dessas áreas e tal. Ou seja, eu estou tocando um pouco aqui, já introduzindo, jogar para o João também um pouquinho, essa coisa até do próprio traçado, né? São ocasiões totalmente diferentes, situações totalmente diferentes. Uma cidade, por exemplo, planejada, se não planejada desde o princípio, né, uma cidade nova, né, é pelo menos uma cidade em que o traçado, de alguma forma, e o traçado eu estou falando o desenho das vias, a superfície, né, em cima da qual a gente determina um desenho, e esse desenho corresponde também a um sistema de deslocamento, né? Então você tem cidades que são exemplares, assim, né, que o desenho é muito forte, né? O sistema é muito mais complexo do que o desenho denuncia, mas bem ou mal, o desenho do traçado viário é quase que a imagem da cidade. Los Angeles, você não tem uma imagem, digamos assim, a gente não resume o traçado numa plantinha, mas a gente entende a lógica, né, assim, que é das grandes autopistas e tal. E aí, João, eu queria que você falasse um pouquinho isso, assim, da influência do desenho, né, assim, na imagem da cidade, e complementar aí o que o Roberto estava falando, que eu acho que eu acabei de interrompendo ali mais para trás. Vamos lá, eu acho que tentando cruzar algumas coisas, e talvez eu saia e volte para sua pergunta, eu acho que é legal a gente pensar exatamente quando a gente fala de reconhecimento de desenho, mas que esse desenho talvez não resulte em uma estrutura de cidade interessante, a gente pensar que a gente está falando de alguma forma da mobilidade desvinculada, né? Então, o que acontece lá no seu exemplo de Los Angeles? São pontos que têm a sua vitalidade urbana, têm a sua vida ali urbana acontecendo, e que você liga um eixo e você não estrutura como que esse eixo vai ser ocupado, né? Fazendo um paralelo de novo ao Rio, a gente pensar o que é o arco metropolitano dando aquela volta e deixando com que a ocupação de cidade ela seja assistida, né? De alguma forma que não é, né? Então, eu acho legal a gente pensar que eu acho que é esse movimento de mudança de paradigma, e aí entrando um pouco no que o Rafa falou, né? Entre mobilidade e urbanismo, a gente por muito tempo é resultado, as cidades... esse crescimento nosso muito rápido e muito crescente, muito descontrolado de alguma forma, ele vem muito dessa resposta de uma mobilidade desconectada das formas de ocupação. Então a gente cria a via e o que acontecer ali é fruto de movimentos espontâneos ou não, né? Movimentos também do capital. Então a gente tentando linkar essa sua pergunta ao Rafa, ao que o Rafa comentou, o quão mais a gente continuar pensando que a mobilidade ela se resolve sozinha, né? O Cristóvão Duarte ele fala da circulação como resposta dela mesmo, né? A gente não está falando de cidade, a gente não está falando de urbanismo, né? Então eu sempre dou o exemplo da Avenida Brasil, que é uma avenida que cruza 42 bairros. Eu posso estar com esse número um pouquinho errado. Ninguém vai saber ao certo. Não, vai, porque hoje em dia com o Google, meu filho, já tem alguém me consultando. Então, eu posso estar com esse número errado, mas está lá na minha tese, depois eu posso conferir. Mas como que a gente consegue pensar uma cidade que tem essa interlocução, esse diálogo, né? Por isso que eu falo de adaptabilidade dos eixos, a escala local, enfim, ela pode ser pensada nela mesma, né? Então, quando eu conecto centros e não penso nessa ocupação, é uma cidade que está fadada à baixa qualidade dos espaços públicos, né? Da baixa qualidade desse contato, dessa via com os lotes lindeiros, e aí isso vai resultar em muros, vai resultar em baixa circulação de pessoas, né? Então, é hoje o que mais complexifica a minha cabeça, né? O Bernardo Sete e a Paola Viganò, eles trabalham com o conceito de isotropia, ao contrário do conceito de hierarquia viária. Então, isotropia viária, que é como se eu não tivesse esses grandes eixos e essas grandes estruturas de mobilidade, porque elas são como anticidades, né? Anticidades nessa escala intra-urbana, se a gente pegar um pouquinho do Vilaça, nessa escala local, né? Então, como que a gente conecta essas coisas, né? Eu acho que é esse o movimento que a gente tem que
começar a pensar. Vou fazer o advogado do diabo. Vou jogar pro Roberto. Toda via tem que ter cidade do lado, assim, tem que ter gente, né? Todo corredor viário, todo espaço de deslocamento é um espaço habitável, necessariamente, né? Ou há momentos em que a prioridade é da passagem mesmo? Veja, Lili, eu até ia fazer um contraponto aí do que o João falou. Na minha tese, a gente estudou 2 grandes modelos de transporte de grande capacidade. Estudamos o BRT de Curitiba, que nos anos 90, anos 2000, assim, ainda, quando eu comecei a redatar minha tese, aí ainda naquele momento, hoje em dia já não chega a isso, mas naquele momento eu transportava aí 50% da população da cidade, transportava diariamente no BRT, né, no sistema lá implantado já operativo. E comparamos também com o sistema de metroviário de Madrid, que também já hoje não transporta mais os 50%, mas que na época também dava abasto aí para uns 50% da população de Madrid. E nessa comparação, a gente tinha algumas semelhanças, essas que eu acabei de citar, e algumas coisas que eram bastante diferentes nos 2 modelos. Primeiro é o próprio modal, né? Um é um modal rodoviário, o BRT, o outro é um modal ferroviário, metroviário, né? Como queira. E a segunda grande diferença, e a mais importante de todas, minha maneira de ver, é o fato de que em Curitiba o planejamento urbano e o planejamento do transporte de grande escala é uma coisa consolidada, ou seja, o uso do solo é compatibilizado com os eixos de transporte. Já em Madrid, isso é totalmente abstrato, não existe essa conivência de forma de planejamento, não se estabelece o uso do solo e os sistemas de transporte, não existe uma vinculação, né? São 2 modelos diferentes mesmo, né? E modelos bem diferentes, né, de conceito, assim, sobre o transporte em si de grande escala, né, de grande capacidade. Então, isso dentro da sua pergunta, assim, se deve ter morador, se deve ter habitabilidade junto aos eixos de transporte. Primeiro, assim, depende de que transporte que nós estamos falando, né? Se a gente está falando de um sistema metroviário subterrâneo, isso na superfície é imperceptível, né? Você vai ter contato entre as 2 realidades, assim, só na estação mesmo, só onde existe a entrada e saída de passageiros. O sistema se desloca totalmente, assim, numa realidade não superficial, você não visualiza o transporte. Então, essa barreira, essa capacidade de habitabilidade não existe nesse caso, né? Agora, nos sistemas BRT, nos sistemas mesmo de ônibus comum, de linhas de ônibus, e até em tramways aí, e até em alguns sistemas metroviários que são de superfície, assim, eu penso que por uma questão de segurança, assim, segregar o sistema de transporte da moradia é bastante interessante. Não que você não possa ter densidade junto a essas linhas, mas elas devem ser um tanto quanto segregadas, até mesmo do transporte individual e tudo. Eu penso que a segregação é importante, não extremamente necessária, mas é bastante importante, né? Até tem o exemplo, não sei se foi aqui no Rio, João, assim, quando houve a implementação do BRT, o BRT tem toda uma lógica, assim, né, amigável ao pedestre, né? Você mal percebe que ele está passando. Assim. Eu lembro que quando eles colocaram eu andando mais de carro, assim, tal, de repente você tem uma travessia de BRT, ninguém estava acostumado, sabe? Assim, foi muito engraçado, né? O VLT, né? VLT, verdade, o VLT, que anda muito mais devagarzinho e tal, né? Ele é super amigável, mas pra gente, que é uma certa novidade, né? Aquilo causou um certo estranhamento, né? Assim, porque ele tem até um sininho, né? Que bate, avisa, você vê, porque senão de repente ele passa e você não tá esperando, né? Às vezes ele passa da calçada, ao lado da calçada. Exatamente. Né? Ele assusta, né? Se a gente pensar o bonde em Lisboa ou o bonde em Santa Teresa, ele passa também no meio da rua, né? E a gente já está acostumado. Se você for a Sevilha, o VLT passa no meio da praça, em mesmo nível. Até essa adaptação, eu acho que ela é legal de a gente refletir, né? O que precisa ser segregado,
lado, o que não precisa ser. Tem uma corrente agora pensando que mobilidade ela não está associada à velocidade. Eu acho que isso é super legal da gente botar aqui. Não? o patinete que quase me atropelou não está sabendo disso, não. Mas olha só, mobilidade está associado à fluidez. O que eu quero dizer? Santa Cruz, que é um dos bairros mais distantes que a gente tem do centro do Rio de Janeiro, ele tá a 50 quilômetros, assim, em raio, tá? Não tô falando em pista, não, do centro do Rio de Janeiro. Se a gente pensar uma velocidade de 50 quilômetros por hora, a gente chegaria em quanto tempo no centro? Em regra de 3, 1 hora. Se demora 3 horas, então a velocidade média no Rush é de 15 quilômetros por hora. Isso é uma pessoa de bicicleta rápido, né? Então, assim, pensar em fluidez não se necessariamente está associado à velocidade. Então, passar devagar não significa que você... A tartaruga e a lebre, né? A brincadeira da tartaruga e da lebre. É super legal pra gente estar discutindo isso, né? Aproveitar esse gancho que você falou da fluidez, do fluxo, né, que é vazão, né, essa relação do volume com a dimensão. E aí, quero pegar um ponto que a Lili falou lá atrás também, será que a gente pode ter vias só de passagem, né, conexão e não habitáveis? Eu sou particularmente fascinado pelos escritos do Cerdá, né, e na teoria geral de urbanização dele, tem um item muito interessante que é o que ele chama, na verdade, de UB, né, continente, que ele fala que, na verdade, a quantidade pouco importa, de casas e ruas. O que importa, de fato, é a proporção entre elas. E aí a gente começa a entender, né, como que ele pensa em sistemas replicáveis, porque ele tá pensando na justa proporção entre densidade, mobilidade, circulação, e que toca diretamente com isso, com o que o João falou a respeito da velocidade, vazão, e que aí, no caso do exemplo que a Lili trouxe sobre vias que só passam, na história da urbanização brasileira, quando se criam vias que só se passam, normalmente essas vias estão sendo criadas com o intuito da especulação imobiliária, de buscar novos territórios, passar pelo terreno do seu compadre, né, como o Maluf fez em São Paulo várias vezes. E aí eu queria saber um pouco de vocês, qual o grau de interferência dessa especulação do capital, se isso é um dos entraves da gente conseguir pensar no Brasil sistemas de mobilidades eficientes. Essa história da especulação pelo transporte, assim, porque, claro, como eu já falei anteriormente, assim, a gente percebe que junto a uma estação de transporte existe uma valorização da propriedade urbana. Na minha tese aí eu comprovei em campo, tanto em Curitiba como em Madrid, junto às estações do BRT em Curitiba, junto às estações do metro de Madrid, existe essa valorização imobiliária. E me referi também a vários outros autores, cito esses autores, cito suas investigações e tudo mais, que também chegaram a essa mesmíssima conclusão. Uns detectam aí um decrescimento de 3%, outros detectam um decrescimento de 4,5%, outros detectam de 2%. A cada 100 metros que você se afasta da estação, mas isso também depende um pouco da realidade de cada âmbito em que a gente está comentando, não é mesmo? A história é a mesma, a história se repete. Então, aqui mesmo existem alguns casos em que houve uma certa indução do novo urbanismo, né, assim por dizer, em áreas onde o transporte chegou primeiro, ou passou primeiro, não é mesmo? Que também tiveram essa conotação de especulativa, por ser do compadre de não sei quem, mas é bem menos achacante, bem menos ocorrencialmente falando do que ocorre aí no Brasil. Aí a gente vê realmente casos bastante lamentáveis dessa ocorrência. É aquilo que eu também falei, você tem que procurar utilizar da melhor forma possível esses recursos, porque o investimento é muito grande nesses sistemas de transporte. Então, se você faz com o objetivo simplesmente de valorizar alguma propriedade, não é mesmo? Lá em Curitiba mesmo, citando a tal da Conectora 5, que é a linha oeste da cidade lá, que se implantou BRT nos anos 80, acho que foi a quarta ou quinta linha de BRT implantada lá, ela foi também uma maracutaia, para falar bem claramente, né? Em que o senhor Jaime Lerner, aí o grande Jaime Lerner, com um grupo de outros
investidores da mesma sinagoga em que ele frequentava, não é mesmo? Compraram todas as propriedades rurais que existiam nessa zona, que era uma zona basicamente rural, e depois implantaram a rede do BRT, e hoje é a tal da Nova Curitiba, lá, o Bairro Novo, no caso, lá, em que também se liberou potencial construtivo, então lá tem hoje apartamentos de 1.000 metros quadrados, essas coisas assim, que lamentavelmente acabam acontecendo, mas... O que vamos fazer, não é mesmo? Denunciar, quando muito, não? Nada, foi coincidência, Pura não coincidência. E você vê como Imagina. É que foi a história lá, Rafa. O conceito era assim, ó, criaram uma cidade industrial de Curitiba, e então a ideia foi criar uma via de acesso, né, na qual se construiria apartamentos populares para o pessoal que fosse trabalhar na cidade industrial, ficar já nessa linha de passo entre a cidade e a cidade industrial. Não se sabe até hoje por que só foi contraída a linha de crédito para a construção do sistema viário, e a linha de crédito para construção imobiliária nunca sequer foi cogitada a contratação junto aos agentes financeiros, que era o BNH na época, que tinha já liberado os créditos, mas não chegou nunca a ser contratado. Por quê? Porque os proprietários preferiram, na verdade, tocar investimentos por conta própria, não é mesmo? E de outro porte, né? Conseguiram aprovar as alturas e as densidades que eles bem entenderam, e a coisa funcionou de outra maneira. Respondendo, Rafa, sobre a pergunta de especulação e mobilidade, eu costumo dizer que a mobilidade, nesse momento, ela funciona como ferramenta, né? E aí eu sempre falo, a metrópole do Rio, ela populacionalmente, ela não cresce na mesma proporção que ela cresce em termos de território, né, em termos de ocupação da cidade. Então, assim, ela cresceu 0,3% no último ano. E por que a gente ainda fala em expansão, em crescimento de rede de mobilidade para além dos nossos limites, enquanto a gente não está falando de uma ocupação do nosso próprio território, né? E pós-pandemia está decrescendo, né, João? A galera está fugindo para as montanhas, né? Como a população ela decresce, e a gente está falando da expansão, do crescimento da cidade, porque o arco metropolitano é o novo limite de expansão da cidade, a gente não tem que mais expandir, então a mobilidade acaba funcionando como ferramenta, e principalmente de valorização desse território, né? Então a cidade do Rio, ela tem a mobilidade como lugar de expansão sempre, né? A gente nasce do trem, a expansão extra-centro, ela sai de um trem para um lado e de um bonde para a Zona Sul, né? Os tipos de transporte justificam classes sociais para cada lado, né? Então é super legal a gente entender que esse movimento de sempre se chegar além, que teoricamente é associado à mobilidade, ele é uma ferramenta da especulação imobiliária, de se criar novas terras, ou de se expandir a segregação social, né? Então, pobre vai para mais distante, e esse território aqui, ele valoriza, né? Eu sempre brinco aqui em Caraí, depois era Santa Rosa, né? Eu moro em Caraí, Niterói. Depois de Caraí, agora você tem Jardim e Caraí. E aí o que era Cubango virou Santa Rosa. Então o Cubango tá virando São Gonçalo. Você vai andando com essa mobilidade, né? E com essas classes sociais ocupando novos territórios. Então isso é mobilidade como ferramenta. Você está dando exemplos de grandes cidades, Rio e Niterói, mas se aplica a cidades médias, tanto quanto, né? A lógica é semelhante, ainda que às vezes o modal mude, né? Por uma questão de demanda mesmo, de capacidade, né? De velocidade, as escalas são diferentes, mas a lógica, né, de expansão territorial ou de associar também a ampliação da rede viária como solução para um problema, né, de eficiência, né, de transporte é muito louco, né? Tava pensando aqui, João tava comentando, né, que o transporte público também é uma ferramenta não só de planejamento, mas de controle de alguma maneira, né? Nesse sentido de você querer expandir para onde você quer e até mesmo que isso pode causar segregação social. Uma questão que eu ia colocar aqui, a gente sempre fala de expansão do transporte, e essa expansão, né, tem por consequência o planejamento ou o pensamento de cidade, né, se estendendo para outros lados. Como é que é pensar o planejamento numa cidade consolidada, no sentido de que pensar diferente da expansão, mas sim mais do complemento desse transporte que já existe? Eu acho que o Rio fez um pouco isso com o VLT, né? E eu fico pensando que para os planejadores e
para o planejamento, talvez isso seja ali uma das últimas opções, né? Talvez o transporte público está mais ali para ser expandido do que para ser melhorado numa rede que já existe, né? Eu acho que você se autorrespondeu de alguma forma. Pois é. Porque quando a gente está falando de planejamento dentro do próprio território, a gente está falando de uma mudança de lógica do sistema de mobilidade que a gente tem atual, né? Então, se a gente for ver que 15% da população se movimenta de carro e 70% do espaço livre é projetado para locomoção individual, já está aí um planejamento de mobilidade latente, viável, sem a gente estar falando de expansão. O quanto cada modal ocupa, a forma que as pessoas se locomovem, é esse planejamento que a gente está falando intra-cidade, né? E não de cada mês se movimentar além dos limites, né? Hoje já pré-estabelecidos. Explica os modais aí, João. O que são os modais de transporte? Exemplifica. Então, vamos lá. Por exemplo, uma confusão que a gente faz muito simples assim, de se resolver é transporte de massa, transporte coletivo. A cidade do Rio de Janeiro, ela tem a sua locomoção pública praticamente toda em transporte coletivo por ônibus, não é um transporte de massa. Então eu acabo ocupando mais espaço para locomoção na cidade e essa locomoção acaba sendo um pouco menos eficiente, né? O Rio, com 7 milhões de pessoas, tem 2 linhas de metrô, né? Então, e as nossas linhas de trem, elas são as linhas quase que originais de transporte de carga, de expansão da cidade do século XIX. Né? Então a gente não tem um planejamento de transporte de massa real, né? Dentro do Rio, que aí a gente está falando de mais gente locomover no mesmo eixo, no menor espaço. Né? E aí a gente vai para o transporte individual, a gente tem o transporte individual automotivo, o vulgo, a gente pode botar umas palavrinhas aqui, a gente está um pouco mais de maldito carro, e a gente tem os transportes ativos, que aí a gente está falando das pequenas locomoções, a pé, bicicleta, né, que se vinculam muito a essa lógica interurbana, a lógicas de bairro, né, a lógicas de conformação ali mais próximas ao corpo, a um contexto urbano específico. Então, transporte individual ativo, transporte individual automotivo, transportes coletivos, né, que não tem essa capacidade tão grande igual um transporte de massa. Né? E a gente falou, por exemplo, do BRT. O BRT, ele margeia, para a gente ter aqui um comparativo, o transporte coletivo e o transporte coletivo de massa. Um sistema eficiente consegue ser de massa, não é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, por causa de tempo de cada locomoção, né? Então é 20 minutos entre cada ônibus e tudo mais, a gente não está falando de transporte eficiente. Reinventar passa por transporte de massa, principalmente em metrópoles, né? Quando a gente vai a cidades médias, quando a gente vai a cidades menores, o transporte de massa talvez ainda não se construa como uma real necessidade, né? Mas pensar a eficiência do transporte coletivo, principalmente nas metrópoles, de massa, dentro do que já existe, eu acho que é um passo fundamental assim, de planejamento para a gente começar a mudar essa dinâmica que vem desde a década de 60 de uma cidade pensada para o carro, né? Eu tenho os dadozinhos legais, os Estados Unidos sempre serve como modelo negativo, de alguma forma. 5% do território americano está destinado a estacionamento de carros. Isso eu estava vendo no ArcDaily semana retrasada, né? E 80% das vias é destinada ao transporte individual automotivo. Então, a gente tem que se reinventar e mudar essas lógicas dentro da cidade. Eu queria puxar esse assunto até para o Roberto ajudar a gente a entender. A gente falou dessa intermodalidade. Assim, não estou te pedindo uma fórmula matemática não, tá, Roberto? Mas como é que a gente equilibra essa infraestrutura disponível entre transporte massa, transporte individual, modais? Como é que isso é feito? Essa questão da intermodalidade de transporte, ela também é uma questão bastante crucial, né? Eu participei de um programa aqui de formação também na área de transporte aí, pela Universidade de Dresden aí. Nesse programa aí a gente apresentou um estudo que a prefeitura aqui de Madrid, até o município de Madrid, a unidade de Madrid, digo melhor, acabou adotando de uma maneira um pouco diferente. O estudo nosso era, claro, estudo acadêmico, estudo teórico, mas eles acabaram implantando. Aqui já existia uma rede periférica, a cidade, vocês talvez conheçam a realidade, mas deixa eu só explicar um pouquinho como é que funciona a coisa aqui. Madrid é uma cidade de 3,3 milhões de habitantes e uma metrópole de 7 milhões de habitantes.
É uma metrópole bastante compacta também. Essas cidades são bem próximas a esse núcleo madrilenho, assim, essas que compõem a região metropolitana, né? E algumas são interconectadas com Madrid, então a expansão também que o João vinha comentando e que a Lili também falou em termos de expansão das redes e tudo, a expansão do sistema metroviário aqui, ela hoje em dia é bastante pequena. Não que não hajam novas estruturas sendo feitas, mas elas procuram dar interconexão mais entre linhas do que propriamente expansão da rede, né? Elas procuram criar novas linhas, ainda que toda a cobertura do sistema metroviário de Madrid, com uma distância de 300 metros, uma distância limitada de 300 metros de cada estação, ela chega a 85% da área urbana, ou seja, 85% da área urbana de Madrid você tem, que a área urbana é 100% do município, ela tem 300 metros como máxima distância até uma estação de metrô. Mas ainda assim tem lá 15%, que é o que eles estão tentando hoje em dia suplantar essa necessidade, né? Mas a grande parte dessa zona, e aí essas cidades da primeira coroa da metrópole, assim, algumas chegam linhas de metrô e outras não. Então também chegam as estações de cercanias da Renfe, essas dos trens, né? Dos trens de cercania. O que existe nessas estações de trem, nessas estações de metrô? Existe o que chama-se aqui estacionamentos dissuasórios, que são estacionamentos para automóveis. A pessoa, então, mora nesse município, mas trabalha em Madrid. Então, como é que ela faz? Ela pega e vai de carro do seu município ou de ônibus, se puder ir até a estação, e na estação ela pega o metrô, pega o trem para ir para a cidade, para o núcleo da cidade de Madrid, lá para não também ir de carro, até porque é muito difícil estacionar na cidade. Existe agora uma série de restrições para você entrar na cidade. Dependendo da etiqueta que tem a teu veículo, você já não entra mais na zona central da cidade. Então, essas restrições também vão alimentando a necessidade e a obrigatoriedade quase de quem trabalha na cidade de ir de transporte público, né? De transporte de massa. Esses estacionamentos dissuasórios são grandes áreas de estacionamento na periferia, junto às estações metroviárias ou ferroviárias, em que você deixa o seu carro, só que esses estacionamentos, ainda que com essa finalidade, eles eram pagos, eram estacionamentos pagos, baratos, assim, comparado com o estacionamento regulamentado para automóveis na cidade, assim, ou mesmo o estacionamento esse privado, né, dentro da cidade, eles mesmo sendo baratos, tinham custo, né? E nossa proposta nesse programa da Universidade de Dresden aí foi criar um vínculo, né, entre o usuário do estacionamento e o usuário do transporte público. Então, aquela pessoa que usasse o transporte, o trem, com o mesmo cartão, o cartão de transporte. Então, você compra um abono mensual, um abono semanal, 10 viagens. Existem várias formas de você comprar as viagens que você vai utilizar. Então, a gente propôs nesse programa que com esse cartão você não pagasse o estacionamento, né? O que eles implantaram foi uma coisa um pouco diferente. Eles implantaram, você paga o estacionamento e viaja de graça. Não deixa de ser uma mesma maneira de fazer a coisa para que você compatibilize as duas coisas. Você estaciona nessa área fora da cidade, também tem estacionamento para as bicicletas, agora tem áreas para você parar o teu patinete, se for o caso. O patinete, eu tenho problema com o patinete. Eu tô com problema com o patinete. Mas isso é outro cast, Roberto. Vocês vão voltar para falar disso. Aproveitar um pouco essa fala do Roberto sobre essa questão do intermodal, que ele pressupõe também a gente imaginar uma população que se desloca de maneira pendular, imaginando que a cidade tem seus núcleos de serviço, comércio, empregabilidade e habitação. Veja, Rafa, na verdade, esse movimento pendular nas metrópoles ele acaba existindo, mas em Madrid o sistema é bastante equilibrado, sabe? O sistema não é propriamente pendular, ele é um sistema bastante equilibrado. O metrô de Madrid ele transporta
Vamos, claro, os horários de pico são horários de pico, porque, claro, é horário de entrar no trabalho, né? Ainda que tenha um escalonamento de horário. É um sistema que mantém muita gente o tempo inteiro, tipo isso? Sim, tem capacidade para o pêndulo funcionar, né? Exatamente. No metrô, por exemplo, a frequência das composições, assim, elas nesses horários de pico são da ordem de 3 minutos, 3 minutos e meio, 4, quando muito. Um trem atrás do outro, assim, né, passando. E nos horários mais folgados, eles vão para 7, 8 minutos, 9 minutos, assim, né? Então muda um pouco a frequência. Agora, os trens viajam mais ou menos nos dois sentidos, 80, 90. Nos horários de pico viajam atolado de gente, quase, mas não que nem a gente vê essas imagens aí do Rio de Janeiro, o nego pendurado para fora do trem, porque não cabe, né, essas coisas. Não chega a esse nível, mas vai bastante cheio nos horários de pico, com essa frequência de 3 minutos. E fora disso, vai sempre nos dois sentidos aí, pelo menos com 60%, 70% da capacidade, sabe? Então, não é bem pendular. Agora, claro, da periferia, assim, da metrópole para o núcleo da cidade acaba sendo pendular. Eu falei dessa questão do pendular, até foi bom esse comparativo que você fez com o Rio, eu queria já até jogar pro João aqui. Em sistemas eficientes, né, você tem espaço, né, para que o planejamento urbano respire e comece a pensar no pedestre, né, nos seus dispositivos de deslocamento de proximidades e tudo mais. Aqui a gente tem um grave problema ainda para resolver esse sistema de transporte de massa que na nossa realidade é muito complexo. Aí a minha pergunta é pro João: é possível uma política pública ou um plano de mobilidade que consiga resolver esses dois problemas juntos? O problema desses movimentos pendulares, que são típicos das nossas metrópoles desiguais e segregadas, com um pensamento de busca por uma mobilidade mais focada no pedestre, que na verdade também vai ter a ver um pouco mais com uma mudança de lógica, né, de densidade urbana. Você acha isso possível hoje? Você vê caminhos acontecendo aqui no Brasil recentemente, pensar dessas duas formas? A pergunta leva para um outro lado, leva para qualquer lado, né? Quando a gente entra no pedestre, a gente pode descer a microescala muito rápido. Eu vou tentar manter dentro da ideia da integração modal. Eu acho que integração modal é tudo, e quando a gente fala de integração modal, a gente está falando do pedestre também, né? Transporte ativo é pedestre. E a gente está muito acostumado, eu acho que essa mudança, inclusive de movimentação de pedestres pela nossa cidade, ela passa muito pela integração modal. A gente está muito acostumado ainda com a imagem de que o transporte, ele me leva do ponto A ao ponto B sem interrupção. E esse é o maior erro que a gente tem dentro dos nossos sistemas de mobilidade. Se a gente for a qualquer grande capital, ela trabalha com esse sistema circular, ele tem uma linha circular. Então, Tóquio tem a Yamanote Line, Paris tem, Seul tem. Né? Então, a partir desse momento em que eu tenho que me locomover a pé ou me locomover de bicicleta até determinado ponto e dali, de forma circular, chegar a outros pontos da cidade, a gente está falando de se movimentar não só dentro de um meio motor, né? Mas a gente está falando também de andar por essa cidade. Então, acho que a ideia do pedestre, ela começa aí, né? Então, e se eu andar 10 minutos até uma estação? Uma questão que é super legal, o Roberto estava falando dos 300 metros de uma estação. Eu sempre gosto de trabalhar com raios caminháveis, né? Isso é meio abstrato, porque a gente não anda reto, né? De novo, reforçando. Mas até 500 metros é uma distância que qualquer pessoa vai preferir andar. Não qualquer pessoa, né? Mas existe uma lógica de você andar do que você parar para pegar um outro transporte. Né? Então, a partir do momento que eu consigo cruzar essa intermodalidade, né? Esses pontos de transporte de massa, transportes coletivos, com esse atendimento de raios de 500 metros ou até 1 quilômetro, depois de 1 quilômetro a maioria não anda, eu começo a pensar nessa cidade que as pessoas caminham e caminhar faz parte de se locomover. A partir do momento que eu estou caminhando, eu estou convivendo com outras pessoas, eu estou ativando o comércio, eu estou me vinculando a outras realidades, né? Então, acho que é super legal a gente pensar que a intermodalidade, ela rompe essa ideia, de novo, do movimento contínuo. Eu brinco, no Rio de Janeiro, a gente tem que fazer uma conexão, uma troca de linha, no sábado e domingo, da linha 1 para a linha 2, que não acontece semanalmente. Todo carioca sofre. Ah, não, mas eu tenho que trocar de metrô. E aí parece que é um drama, sabe, mental, que eu tenho que sair de um trem, subir uma escada e ir para o outro, que é contra qualquer ideia de, mas eu vou sair do ônibus, né? Eu moro em Niterói, eu falo assim, cara, salta na barca você já tá no centro do Rio de Janeiro. Poxa, mas aí eu vou pegar 2 transportes. Se eles forem confortáveis, tudo bem, né, João?
A partir do momento que essa troca ela é reconhecível como necessária e ela é prazerosa, confortável, como a Lili disse, aí a gente está falando do pedestre andar na cidade, entende? Mas se eu ainda tenho a leitura de que eu tenho que entrar da minha caixinha, né? Tem um videozinho, eu queria achar esse videozinho, então não vou poder citar ele aqui, eu peço mil desculpas, que é a cidade das caixinhas, né? Eu saio da minha caixinha, entro numa caixinha do elevador, saio da caixinha, entro na caixinha carro, a caixinha carro me leva a outra caixinha elevador, que me leva a minha outra caixinha trabalho, eu desço e fico brincando de caixinhas. Enquanto isso não for mudado, principalmente quando a gente fala de metrópole, é insustentável a gente pensar numa mobilidade que funcione, né? Então, é legal se a gente estivesse desenhando aqui qualquer coisa, mas sugiro que vocês olhem qualquer rede de transporte de massa de sucesso, ela trabalha com essa linha circular e esse movimento que não é pendular, como o Roberto disse, porque eu permeio a cidade, entende? Eu ando por trechos da cidade. Então eu lembro que quando eu fui a Tóquio, eu estava numa periferia e eu brincava de cada dia ir até alguma das centralidades, que a Tóquio tem 3 centros, de uma forma diferente, cruzando, trocando de linha, uma hora indo de ônibus e metrô, outra hora com 2 linhas de metrô, e a variação era de 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, né? Então a gente está falando de uma cidade que tudo bem, eu sou urbanista, né? Mas eu ficava curioso de ir reconhecendo outros lugares, outras possibilidades de se mover. E isso, quando a gente só quer A para B, aí é o carro, né? Então acho que isso é super legal da gente começar a estruturar. E aí no Rio, para eu fechar, existe, por exemplo, um projeto de você linkar a Gávea, a estação da Gávea, à estação da Tijuca, e a linha 1 virar essa linha circular. Então ninguém mais passaria pelo centro para ir para outros... Eu saio da Zona Norte e vou à Zona Sul sem passar pelo centro, né? E aí isso constrói novas lógicas de territoriais, novas centralidades, novas formas de ocupação. Então passa muito por aí, né? A integração modal ela é fundamental para que eu queira andar na cidade, né? E aí tem outros fatores, mas que aí é dessa outra escala de pedestre que eu falei que a gente guarda para outro momento aí, para o próximo debate. Vejam, eu venho trabalhando há 10 anos aqui em Madrid com mobilidade a pé. Eu já fiz 2 ou 3 trabalhos de consultoria para a Prefeitura de Madrid, agora vamos começar mais um, e outras pequenas municipalidades sobre circuitos a pé, sobre rotas amigáveis, rotas acessíveis, enfim, uma série de coisas do a pé. Mas é interessante considerar, e a gente já propôs isso a nível lá de Curitiba, porque lá também o sistema integrado de transporte, lá você desce de um ônibus, de um BRT ou de um alimentador, assim, você tem que obrigatoriamente descer num terminal ou num tubo, e ali então você embarca no outro veículo sem pagar uma segunda passagem, né? Como funciona o sistema, na grande parte do mundo funciona dessa maneira. Mas aqui na Espanha existe o seguinte, uma vez que você ticou o seu cartão de transporte, ele tem um prazo de validade de 2 horas, assim, aqui em Madrid, lá em Barcelona 1h40. Então isso é um pouquinho, depende também do tamanho da cidade e tal. Então nesse período de 1h40 ou 2 horas, assim, ó, você desce de uma linha, caminha pela rua e embarca em outra linha, entendeu? Sem pagar uma segunda passagem. Então isso é fantástico, porque você caminha pela cidade. Aquilo que o João conceitou. Mas é impressionante como a gente começa a falar de mobilidade aqui e não encerra, né? A gente, infelizmente, tem que parar o assunto. Gente, precisa fazer outro episódio sobre tal assunto, né? Porque é muito rico falar de mobilidade aqui. E é claro, esse é só o 2º episódio que a gente promete fazer mais e conversar com mais gente aqui para falar de mobilidade. Antes da gente terminar, a gente costuma fazer a nossa rodada de dicas aqui com os convidados e com a gente também. Convidados, Roberto, você tá com a sua dica? A dica que eu vou dar é um livro que me deixou bastante curioso, chama-se Futuro. Que Futuro? É do tal do Ninho Becerra, um economista, que ele traz essa realidade atual e futura, agora pós-pandemia e com essas novas... E ainda mais pós-guerra, ele não chegou quando a guerra estourou, o livro já estava pronto, então ele não entrou nos termos da guerra. Mas sobre a nova visão do empresariado no mundo, não é mesmo? Então as empresas hoje estão retornando, não estão mais produzindo lá na Ásia,
porque levaram as subsidiárias a produzir lá na Ásia ou na América Latina por causa do preço da mão de obra. Isso já é irrelevante hoje em dia, o preço da mão de obra. O que importa é a localização da empresa. A empresa hoje está produzindo, por exemplo, a Tesla montou a fábrica dela em Berlim, né, um dos lugares onde a mão de obra é mais cara aqui na Europa. Por quê? Porque aí está o grande centro de consumo para esses veículos elétricos, esses novos meios de locomoção aí caríssimos e tal. Então é onde está o consumo. Então já o preço da mão de obra se tornou irrelevante. Então eu deixaria como dica esse livro, Futuro, que futuro. Muito bom. Rafa, tá com a sua dica? Tô sim, tô com a minha dica aqui. Ontem eu pesquisando na internet aqui, esbarrei num programa fantástico lá de 1995, um programa que era conduzido pelo Mário Sérgio Cortella, chamava Diálogos Impertinentes. Aí o episódio foi sobre a utopia, com nada mais, nada menos do que um debate entre Rubem Alves e Darcy Ribeiro. Fantástico, assim, eu fiquei preso dentro desse mundo 1h40 e assim, é muito atual, é muito atemporal a discussão, é muito bacana. Fica a dica aí, Diálogos Impertinentes, a utopia com Rubem Alves e Darcy Ribeiro aí no YouTube, vai ficar o link aqui na postagem. Ah, é verdade, deixamos os links na postagem. Chamar o João então para dar sua dica. João, tá com ela aí? Eu ia brincar, né? Eu li o texto e aí eu pensei assim, cara, em época de doutorado a gente só consegue pensar em dica de doutorado, é uma tristeza. Finalizar a tese, então eu vou aproveitando um dos livros que eu citei. Eu prometo da próxima vez ser uma dica mais descontraída, mas um cara que faleceu um ano atrás, então eu acho que também vale a homenagem, né, do livro do Flávio Vilaça, O Espaço Interurbano no Brasil, do Flávio Vilaça, porque eu acho que ele aborda essas questões de mobilidade muito ligadas a um contexto brasileiro. Então ele faz interface entre 4 cidades, ele fala muito dessa questão da briga por localizações na cidade. Ele fala de mobilidade, não falando de mobilidade, né? Então eu reconheço a mobilidade porque talvez eu estou muito imbuído dentro dessa lógica. Então acho que a minha recomendação vai ser de livro ligado ao tema do nosso podcast, mas eu fico com esse Flávio Vilaça. É para dar uma dicasinha legal, veio na minha cabeça aqui, e arquiteto dá dica de arquiteto, né? Tem um programa que eu super recomendo, a maioria tá no YouTube em inglês, mas eu acho que o Netflix tem 1 ou 2 temporadas, que é uma forma muito lúdica de falar de arquiteturas e também foca em processos por cliente. É uma série chamada Grand Design. Grande, sem o E, design mesmo. É uma série que eu super recomendo, assim, para quem gosta daquelas séries de construção, de obra e tudo mais, a gente sair dos irmãos à obra e num lugar um pouquinho mais lúdico, mais interessante, assim, de abordagem de arquitetura. Eu acho que tem 2 temporadas no Netflix, mas no YouTube, em inglês, a gente encontra todas as temporadas. 19, assim, um cara muito legal o jeito que ele fala de obra e a abordagem dele via cliente. 2 dicas. Mas as 2 ligadas à arquitetura, depois eu saio disso, tá bom? Imagina, são ótimas as dicas. Lili, sua dica? Olha, minha dica está totalmente vinculada à nossa conversa e é super merchan para nós mesmos aqui, mas faz sentido, porque bem ou mal, né, como mobilidade é um tema conectado com diversas outras nuances aí da cidade, da arquitetura, né, dos temas aí que rodeiam o nosso universo, a gente já fez casts que são casts, de certa forma, exemplares também, ou de cidades, ou de temáticas que têm a ver com essa de hoje. Então, a minha dica é vocês revisitarem alguns casts que a gente já fez. Eu vou dar 4 aqui como exemplos, mas tem outros. Brasília, o cast que a gente fez sobre Brasília, que é o 161, fala sobre mobilidade, porque está falando sobre o desenho de Brasília. O cast sobre cinema, o Nomadland, a gente fez o do Nomadland, que é o 140, o episódio 140. Nomadland foi um filme, né, oscarizado aí, que fala sobre a situação viária norte-americana, estacionamentos e a relação disso com uma questão social e econômica. Os livros clássicos, a gente fez, né? A gente tem uma série de livros clássicos, eu cito 2, o Aprendendo com Las Vegas, que foi o 125, e A Cidade como um Jogo de Cartas, que foi o 108. Todos eles estão falando de planejamento, estão falando de mobilidade, né? Não de uma forma explícita, em outros tempos, mas temas super atuais. É isso aí. Denise Scott Brown, né? Denise Scott Brown, exatamente. E o marido. E o marido, E o marido dela. Muito bom, Aprendendo de Las Vegas aí.
Sua dica agora, Adilson. Bom, minha dica vai ser um texto, tô vendo a data de publicação dele, foi em 2006, mas eu ainda acho ótimo esse texto, que é sobre Curitiba. Curitiba, cidade do amanhã, 40 anos depois, na época que estava comemorando 40 anos, né, do plano do Wilhelm para Curitiba, e conta um pouco a história do planejamento da cidade, de como ela depois foi reconhecida como polo importante aí da questão do transporte público, aliando, né, planejamento urbano e transporte público. É sempre interessante de ver essa história, né, como é que aconteceu esse planejamento. Então fica a dica, esse artigo tá lá no Vitruvius, fácil de procurar, e a gente vai deixar o link também na descrição. Bom, deixa eu agradecer aqui os nossos convidados. Primeiro agradecer ao Roberto, que está lá direto de Madrid. Roberto, obrigadíssimo pela sua participação aqui. Volte mais vezes, que a gente sempre está disposto a falar mais de mobilidade. Tá bem. Eu é que agradeço a oportunidade aí, que foi muito interessante a charla. Muito bom. Agradecer também ao João. João, obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes e sucesso na sua defesa. A gente só pensa nisso, né? A gente brinca que a gente só pensa nisso. No atual momento é a defesa. A Lili está aí mais ou menos no mesmo bonde, mas agradeço demais. O convite foi aceito de prontidão, sempre que precisarem. É um prazer estar aqui com vocês. Lili, mais um episódio de mobilidade. Isso, aí o segundo, né, depois do introdutório, e temos vários temas aqui já colocados no episódio de hoje, planejados, um universo enorme para a gente explorar, cheio de gente estudando isso, então vamos que vamos, muito bom, agradeço ao Roberto e ao João, e bora pro próximo. Rafa, mais um, né? Obrigado, João e Roberto, pela presença, foi um prazer aqui conversar com vocês. Valeu, gente, valeu, Lili, Adilson, abraço. Então é isso, a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês e até mais.